olá, vem chegando, esse é mais um vídeo do nosso canal Suas Notícias Hoje e nesse boletim trouxemos as notícias em destaque do dia de hoje. Medo, desespero e sem opção, um verdadeiro cenário de guerra, e também confira as principais notícias sobre o caso Henri Borel. Então se prepare e vem com a gente saber de tudo que é destaque nos noticiários. Estamos aqui para falar das principais notícias do dia. Você confere aqui no canal Suas Notícias Hoje. Cláudia Costa estava espantada com o volume da chuva no final da tarde da última terça-feira, dia 15 de fevereiro, quando o Museu Imperial no Centro Histórico de Petrópolis preparava o encerramento das atividades. Sua coordenadora técnica decidiu encerrar uma reunião para checar a situação no prédio principal, onde estão as joias do acervo. Era tanta água que Cláudia precisou usar um carro para percorrer menos de 100 metros entre os prédios. Diante da tempestade, decidiu garantir a segurança dos visitantes e da equipe, apesar da insistência de Cláudia para que todos esperassem a chuva passar. Alguns decidiram ir embora. Um grupo de 35 pessoas, entre funcionários e turistas, porém, permaneceu. As horas seguintes foram de tensão e ela contou: às 8 da noite, quando o pior da chuva tinha passado, vimos do pátio que o nível do rio que passa em frente à instituição, na Rua da Imperatriz, já tinha baixado, mas o entorno estava muito destruído. Seria arriscado seguir entre o barro e o lixo trazidos pela enxurrada. Não havia outra opção senão passar a noite no museu. Para acordar os hóspedes inesperados, Cláudia levou o grupo para a biblioteca da instituição, onde ajeitou móveis e cortinas. Para tranquilizar as crianças, puxou o assunto sobre o filme norte-americano Uma Noite no Museu. E para aliviar a fome do grupo, lançou mão dos pacotes de biscoito que guardava no escritório. Falar sobre o filme foi uma forma que encontrei para acalmar as crianças, mostrar a elas que estávamos em segurança e que logo aquela situação inesperada ia acabar bem. Cláudia conta também que, mesmo seguros, os adultos estavam ansiosos diante das notícias que chegavam pelo celular. Às 3 horas da manhã, com as crianças dormindo e adultos mais tranquilos, Cláudia conseguiu ir até sua casa em um bairro não muito distante, tomou uma ducha e voltou. Deixou para trás os calçados cobertos de lama. Ela lembra que ao sair presenciou um cenário de guerra. Ela disse: era tudo muito pior do que imaginava. Havia carros virados, pontes destruídas, árvores caídas, lama e muito lixo no caminho. Com o dia claro, funcionários e turistas começaram a deixar o museu. Alessandra Nogueira, seus filhos Otávio, Antonella e a prima Isabela, porém, só saíram ao meio-dia. Foram os últimos a deixar o lugar. O carro da família de turistas de Curvelo, Minas Gerais, tinha sido destruído pela enxurrada. A lama também cobriu parte de uma história que voltava à luz depois de mais de um século de esquecimento. A enxurrada, que traz um luto frequente à cidade, também tomou um sítio arqueológico descoberto recentemente nos jardins do Palácio de Cristal, a 1 quilômetro de distância do Museu Imperial. O diretor da Grifo Arqueologia, que é a empresa contratada para investigação histórica no entorno do palácio, construído em 1884, Giovanni Scaramella, ele resume: nada se compara à perda de vidas humanas, mas esse tipo de dano não pode ser subestimado. O trabalho de arqueologia teve início em maio de 2021, com uma descoberta quase casual. Em 2019, o Palácio de Cristal fora fechado ao público para uma série de reformas que, a princípio, não tinham sido autorizadas pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Quando as obras pararam, a equipe acabou notando pedaços de telhas, tijolos, vidros, louças e outros vestígios do século XIX no sítio. Até a tempestade da última terça-feira, 350 metros cúbicos, o equivalente a 60 caminhões de terra, já haviam sido peneirados no lugar.
O trabalho de arqueologia desvenda o contorno do jardim original, criado provavelmente por Auguste François Marie Glaziot, conhecido como paisagista do imperador. Pedras e contornos dos jardins do palácio estão 40 centímetros abaixo das valas abertas. O diretor diz: veio a chuva e com ela a inundação e virou tudo lama. Orgulho da cidade, palco de festas e exposições, o Palácio de Cristal fica na Praça da Confluência, assim chamada por ser o ponto geográfico de união entre os rios Quintadinha e Palatinado. Com o temporal, os rios transbordaram e a água invadiu o palácio. Os operários precisaram se proteger sobre o palco. Nos jardins, as marcas de água chegam a 1,5 metro de altura. Bom, infelizmente é muito lamentável essas imagens, é triste saber que muitas famílias perderam entes queridos e muitos ficaram também sem um lar. A gente vai trazendo todas as notícias sobre Petrópolis aqui para vocês, porque agora vamos falar sobre o caso Henri Borel. O advogado Lúcio Adolfo da Silva encaminhou nessa semana uma petição à juíza Elizabeth Machado Louro, do 2º Tribunal do Júri, informando que não anuiu, tampouco teve conhecimento de nenhum dos chamados subestabelecimentos, transferência de poderes para outros advogados apresentados no processo em que o médico e ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho, é réu, juntamente com a sua ex-namorada Monique Medeiros da Costa e Silva, por torturar e matar Henri Borel Medeiros. Desde a semana passada, a também advogada Flávia Frois transferiu poderes aos colegas Cláudio Daledoni Júnior, Karina Oliveira Marinho, Bruno Matos Albernaz de Medeiros, Natália Gomes da Silva, Letícia Fará Lopes e Fabiano Tadeu Lopes. Na petição, Lúcio informa que não anuiu, tampouco teve conhecimento de nenhum dos subestabelecimentos apresentados nos autos, não condizente com a estratégia defensiva por este advogado definida, bem como não responde pelo conteúdo dos peticionamentos. A exemplo disso, o pedido de reconsideração apresentado, embora conste o nome deste advogado, não é da sua lavra. Vale registrar que o único ato assinado por este advogado foi por ocasião da audiência de interrogatório da Corré Monique. Imperioso o registro de tais fatos para que cada um eventualmente responda pelos seus atos, sobretudo para que o réu não permaneça indefeso. Lúcio Adolfo da Silva e Telmo Bernardo Batista assumiram a defesa de Jairinho no lugar de Brás Santana, que renunciou ao mandato após Monique afirmar ter sido ameaçada por Flávia Frois, contratada pela família dele para fazer uma investigação paralela do caso. Ela visitou no Instituto Penal Oscar Stevenson em Benfica, Zona Norte, e a teria obrigado a assumir a culpa pelos crimes e dito que ela seria transferida ou seria pega na cadeia. Na ocasião, Brás Santana alegou que a saída do caso se deu por questões de foro íntimo. Ele o defendia desde a prisão do casal pelo delegado Henrique Damasceno, titular da 16ª Delegacia de Polícia, que fica na Barra da Tijuca, e também responsável pelo inquérito, em 8 de abril do ano passado. O advogado acompanhou o início da instrução do processo, que incluiu as audiências nas quais foram ouvidas as testemunhas de defesa e de acusação. Brás Santana chegou a divulgar uma nota de repúdio pela suposta interferência de Flávia Frois no processo. Lúcio defendeu o goleiro Bruno Fernandes, condenado a 22 anos e 3 meses pelo homicídio e ocultação de cadáver da modelo Elisa Samúdio e pelo sequestro e cárcere privado do filho Bruninho. A pena foi aumentada porque o jogador foi considerado o mandante do crime e reduzida pela confissão do atleta. Já Telmo Bernardo Batista representou o pai do pastor Anderson do Carmo na assistência de acusação contra a ex-deputada federal Flordelis dos Santos Souza, acusada de ser a mandante da morte do marido. Então essa é a nova defesa de Jairinho e sua nova estratégia. A doutora Elizabeth Machado Louro pretende escutar o réu Jairinho no próximo dia 16 de março e até lá você vai conferindo as principais notícias do dia aqui no canal Suas Notícias Hoje e nos encontramos logo mais no próximo boletim. Até já!